foi, como todos sabemos, o grande adversário dele durante toda a Lava Jato. E foi procurar o Gilmar Mendes porque se aproxima aí o julgamento dele no Conselho Nacional de Justiça, não é? Onde ele responde por várias questões relativas à Lava Jato. E, por final, o fato de o Conselho ter considerado que ele deixou a magistratura não só para fazer política, mas também para fugir das investigações internas. Então, tudo isso está em julgamento. Mas ele foi ao Gilmar e para tentar desfazer tudo isso, dar as versões dele, dizer que nunca falou mal do STF, que nunca a Lava Jato não cometeu nenhum desvio, e até mesmo chegou a dizer que nunca teve essa proximidade com o Deltan Dallagnol, que também está no CNJ. Então, o Sérgio Moro se dispôs a tudo isso porque ele deve estar calculando que a situação dele está muito ruim. E ouviu do Gilmar poucas e boas, né? O Gilmar disse que ele falou para ele: Sérgio, você e Dallagnol roubaram galinha juntos. Depois disse que ele cometeu vários desvios e fechou a conversa dizendo o seguinte, que ele, Gilmar, parabenizou o ex-ministro Paulo Guedes por aquilo que ele considera o maior feito do Paulo Guedes no Ministério da Economia, ou seja, ter tirado o Sérgio Moro da magistratura. Ele disse que o Paulo Guedes deve colocar isso no currículo, porque fez um bem geral ao judiciário. Bosco, essa conversa foi relatada pelo jornalista Guilherme Amado, está na coluna do jornalista Guilherme Amado, lá no Metrópolis. Tem os detalhes dessa conversa. Agora, uma conversa dura e de uma profunda humilhação, Miriam, não foi? Quer dizer, o cara, para se submeter a isso, ele está com medo de ser preso? Ele está com medo de ser preso. Quer dizer, a questão hoje não é mais só perder o mandato? Não, ele está com medo de ser preso, porque o corregedor-geral do CNJ, né, o Salomão, está ameaçando jogar muito duro com ele. E o Moro, você falou em humilhação, o Moro tem um histórico de humilhação que ele vai bater no seu próprio recorde de humilhação. A do Gilmar, de fato, foi a das piores. Dizer que ele roubava galinha com Dallagnol, de quem ele tentou se desvencilhar ali durante a conversa com o Gilmar, de roubar galinha. Aliás, ele não roubou galinha, né? O Moro fez muito mais do que isso. Mas o histórico de humilhação dele começa lá em 2018, quando ele aceita ser ministro do Bolsonaro, depois de ter tirado o Lula da disputa, depois de ter vazado o áudio da Dilma, depois de ter vazado delação do Palocci, tudo com plano feito, elaborado, para colocar o Bolsonaro numa posição de destaque. Aquela vez que isso daí também me chamou muita atenção na época. Ele estava de férias, o advogado Lula conseguiu um habeas corpus, não sei, e ele saiu das férias para impedir que Lula saísse da prisão. Você sair das férias para fazer isso, aquilo mostrou uma questão pessoal até, né? Pessoal. Por que você está me olhando assim, Bosco? Você acha que eu estou exagerando? É por isso que nós dissemos aqui ontem, né? Ontem, não me lembro mais, que esse processo de cassação do Sérgio Moro é o menor problema dele. O maior problema, você veja que o que está instaurado aqui no CNJ é um negócio muito amplo. Você veja aqui a quantidade de pessoas, olha. Eles estão respondendo ao processo disciplinar, Sérgio Moro, aqueles desembargadores do TRF4, que são Loraci Flores de Lima, João Pedro Gebran Neto, Marcelo Mattiucelli, Gabriela Hardt, todos eles dentro de uma rede que sinergizou o tempo todo para descumprir determinações do STF, segundo o processo, né? E também a questão do repasse de recursos para a Petrobras,
que eles fizeram a revelia de todo o Poder Judiciário por conta própria e antes do processo ter terminado, antes do trânsito julgado. Então, são uma série de medidas aqui muito pesadas que abrange todos eles. Esses do TRF4, aqueles promotores que trabalharam sob a liderança do Dallagnol e o próprio Sérgio Moro. Então, a gente não pode prever esse tipo de coisa no Poder Judiciário, Mara, mas o mínimo que eles pegarem aí já é uma coisa muito pesada. Essa matéria do Guilherme Amado me chamou muita atenção justamente por isso, porque ele ir até o STF, falar com Gilmar Mendes, que ele sabe que tem sérias restrições. Eles têm uma entrevista aqui no canal que eu fiz com Gilmar Mendes lá em Lisboa, em que o Moro ainda não tinha se candidatado ao Senado e tal. Eu até perguntei para ele que conselhos o senhor daria ao ex-juiz, né, atual candidato ao Senado. Você e tal. Foi interlocutor de vários presidentes, enfim, conheceu vários governos. Que conselho você daria ao ex-juiz Sérgio Moro, que parece que vai disputar a presidência? Que estudasse bastante, né? Eu acho que... Estudasse mais do que para concurso. Isso. Eu acho que sim, do que eu percebi, eu lidei, como sabem, com as sentenças do Moro, né? Eu acho que ele tem uma visão, assim, muito peculiar, eu acho, do mundo, né? Acho que o mundo dele é uma sala de processo, né? E tal. Eu acho que o mundo da política é muito mais complexo do que isso. Você lembra que o Gilmar Mendes foi um dos maiores críticos da Lava Jato. Um dos maiores críticos. A Lava Jato foi água abaixo e começou com o Gilmar Mendes. E o Moro, que outro dia foi chamado de ingênuo num programa de jornalismo, que eu acho que de ingênuo... Pode ser ingenuidade, mas eu acho que beira burrice. O Moro vai justamente no Gilmar Mendes pedir socorro. Mas isso, eu não sei se beira a burrice ou se mostra o desespero. O desespero também. Porque ele é um juiz, ele sabe do que está sendo acusado e quais são... porque vai ser... Gente, assim, nem o melhor roteirista imaginava algo desse tipo. Você imagina Moro preso em Curitiba durante a presidência de Lula. Aí é uma loucura. Explicar isso para qualquer pessoa é uma loucura. Agora é desespero dele. Mas disse, assim, né, que a ousadia, ela muitas vezes caminha com eu não diria ingenuidade, mas a ignorância. A ignorância no sentido léxico, de você desconhecer aquilo que você está mexendo. Sujeito impetuoso, geralmente muito jovem, vai porque ele não conhece, está por lá. Agora o Moro sabia que estava correndo risco. Porque eu não sei que cobertura ele imaginou ter, mas a Lava Jato ela foi conduzida em cima de um pilar fundamental que era o processo midiático. Que era você condenar moralmente antes do processo judicial para capturar o apoio público. O que não era difícil, porque o combate à corrupção é um apelo permanente em qualquer sociedade, na brasileira então mais ainda. E eles jogaram com isso o tempo todo. E o Gilmar começou a perceber e a criticar e até se tornar, dentro do próprio Poder Judiciário, o maior antagonista da operação, né? Então é a este juiz que o Sérgio Moro agora, não mais juiz, né, em vez de ser cassado como senador e já processado no CNJ, é esse juiz que ele vai pedir socorro, clemência. Então é um negócio terrível. Nessa mesma linha da mídia, a mídia que bota lá para cima, ela arrasa também, né? Voltando ao histórico de micos que o Moro já pagou e de sucessivos atos mal administrados e mal solucionados, ele foi humilhado pelo Bolsonaro durante aquela reunião ministerial, de forma que o mundo inteiro viu o Bolsonaro xingando palavrões, se dirigindo ao Moro,
E meses depois, ou um ano ou dois depois, o Moro subalternamente foi dar assessoria ao Bolsonaro num debate presidencial. Isso pontua bem, quer dizer, essa é quando ele sai das férias para interromper o processo, que é deixar Lula responder em liberdade. Quando ele vai no debate na TV Globo da assessoria para o Bolsonaro, depois de ter saído do governo, porque foi humilhado. É verdade, é uma série de humilhações. Não, a própria saída dele, o pedido de demissão, porque ali foi uma interferência direta de Bolsonaro na Polícia Federal, que ele não queria deixar e Bolsonaro queria. E aí ele sai, eu lembro daquela coletiva de quando ele saiu, aí ele sai, e ele diz que é por isso que ele está saindo e tal. E depois, quer dizer, ele sai porque ele diz que não compactua com essa. Foi isso que estava dado. Não compactua com a corrupção no governo. Ok? Lindo. Aí ele sai. Aí ele dá, no debate da Globo, aparece ele ao lado do Bolsonaro. Assessorando e dando dicas. Com ar subalterno, né? Uma coisa de subordinado. Ele era o papagaio de pirata do Bolsonaro no debate. E eu acho que o Moro conseguiu. Eu perguntei isso para ele uma vez, até tá aqui no canal também, quem quiser ver, vocês veem que tem grandes coberturas no canal. Aqui no canal tem uma entrevista que ele deu para a gente em Nova York, ele estava ainda nos Estados Unidos, e a gente fez uma entrevista com ele aqui no Segunda Chamada. Tava o Lucas Mendes, tava o Tabet, tava o Caio Blinder e eu. Hoje você tem um governo que não funciona e um governo que quer voltar que não funcionou no passado. São coisas ultrapassadas. Moro, então tem que construir algo novo. Eu acho que o presidente atual não tem força suficiente para romper com a nossa democracia. Ele mesmo teve que recuar depois daquele fiasco lá de 7 de setembro, né? Uma data assim, que é importante para o país, tão bonita da independência. Vamos ter aí os 200 anos no próximo ano, e ele conseguiu fazer toda aquela lambança ali para estragar uma data comemorativa, né? Que é uma vergonha para o presidente, né? Para nós não, né? Mas enfim, tem que botar a culpa em quem é culpado. Eu acho que o país flerta com o abismo, tanto com o Bolsonaro como com o Lula. Eu não quero ser dramático. Aquele discurso nós contra eles, que é o amigo e inimigo dentro da política, eu acho que isso é deplorável. Acho que em política você tem que construir convergência, relações, tá? Construir credibilidade e não ficar com esse discurso de tribo. Na verdade, ele conseguiu, em termos de popularidade, ele conseguiu angariar a não popularidade daqueles que apoiavam ele e que se sentiram traídos porque eram pessoas que acreditavam no combate à corrupção e não sei o que. Quando vem a Vaza Jato, que mostra tudo que foi feito, ela destrói aquele sentido do combate à corrupção, entendeu? Então ela mostra, a Vaza Jato, na verdade, ela mostra o seguinte: não houve um comprometimento no combate à corrupção, houve uma questão pessoal dele com o Lula. E essas pessoas se sentem traídas, traídas. Ele conseguiu ficar mal com a esquerda, com a direita, com o bolsonarismo, com o petismo, com todo mundo. E agora com a justiça. Não, e outra coisa, quando você fala que era uma questão pessoal dele com o Lula, e ainda por trás disso tinha um acordo, porque ele foi a peça-chave para o Lula não ser candidato. Exatamente. Então, quando o judiciário hoje desconstrói a Lava Jato a partir dessas revelações todas, porque não foi só a Vaza Jato. O que a Vaza Jato trouxe foi depois investigado. Né? Então, quando isso é desconstruído, você vê que tinha todo um processo em bases muito frágeis. Quer dizer, a questão do triplex do Guarujá não poderia ensejar a prisão porque não tinha as provas elementares. Não é? Então, tudo isso foi discutido. A prisão era essencial para você eliminar qualquer sombra de dúvida sobre a vitória do Bolsonaro. Tanto que o Gilmar, nessa conversa, ele menciona essa parte política, na conversa com ele. Né? Quer dizer, você tem e é um juiz que depois deixa de ser juiz sob a acusação imediata de fugir ao processo disciplinar
que esse processo disciplinar que está aqui contra ele, senador, hoje, que corre enquanto ele é senador, estava já instaurado quando ele era juiz. Quer dizer, quando ele deixa a magistratura, teoricamente, ele não estaria mais sob investigação disciplinar. Mas como o CNJ considerou que foi uma manobra, ele agora, mesmo senador, ele vai responder por isso. E agora também com o risco de responder a isso cassado, quer dizer, nem senador mais. Então realmente é uma coisa tão fragorosa, né, que eu acho que restou a ele o desespero desse pragmatismo. O Bosco, dizem que no Senado ele é chamado de senador em exercício. Ex-senador em exercício. É isso? Aqui no Senado, né? Eu Ex-senador em imagino porque exercício. aqui as coisas são rapidamente sintetizadas, né? Nessa casa aqui. Mas que ele é aqui, não no sentido ofensivo, mas no sentido de imagem, ele é visto aqui, é um termo que se aplica muito a ele, como um senador zumbi. Porque você vê o Sérgio Moro andando pelos corredores aqui e você não percebe claramente que ele nunca tem uma companhia, ele tenta se chegar, não consegue, nas comissões ele fica isolado dos outros ali. E isso tudo é resultado de ele ter generalizado a classe política como uma classe corrupta, né, para inchar aquele contexto midiático do combate à corrupção que pega todo mundo na classe política. Então, isso foi para a população de uma maneira que agora ele está tendo o revés.